Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e este é o canal Recriar com Arte. Sejam todos sempre bem-vindos. E hoje eu estou muito feliz porque vou ensinar uma técnica para vocês que há muito tempo eu já queria ensinar e estava doidinha realmente para mostrar. Que olha só, é a técnica da pintura em folhas, né? Aqui são folhas naturais, folhas de árvore. E na aula de hoje eu vou ensinar como desidratar essas folhas, como prensar e como realizar essa linda pintura, e o resultado será esse lindo quadro. Olha só, gente, como ficou maravilhoso essa mandala toda feita com as nossas folhas prensadas e depois pintadas. Não ficou lindo? É uma técnica super moderna e para você que trabalha com artesanato, que vende artesanato, isso aqui vende muito bem, principalmente porque é novidade. Então estou trazendo para vocês hoje essa técnica maravilhosa, estou super feliz, como eu já falei, né? E espero que vocês também estejam gostando. E já me digam aí nos comentários o que vocês estão achando dessa novidade, me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Então vamos lá aprender? Até já! Bem, gente, a primeira coisa que iremos fazer é prensar e secar as nossas folhas. E isso é muito fácil, gente. Essa prensa aqui, olha, eu mesma fiz aqui em casa. E nada mais é, olha só, do que 2 placas de MDF. Aqui eu coloquei esses parafusos atrás, ó, que eles vêm até a parte de cima. E aqui eu coloquei essa borboleta, tá vendo? Que ela aperta e fica bem firme aqui. Fica a prensa super boa, né? Então você não precisa comprar uma prensa, tá? Você faz em casa mesmo e seca suas folhas. Muito fácil. E agora para usar, né? É só a gente abrir aqui, retirar as borboletas e ver como ficaram as nossas folhas. Eu costumo deixar, gente, mais ou menos uns 15 dias, tá? Ela aqui dentro da prensa, porque ela fica bem sequinha e não perde a cor. Isso é muito bom. E você pode usar tanto para flores quanto para folhas, né? Quem trabalha aí com resina epóxi pode prensar também suas flores nesta prensa caseira, que é muito boa. Olha só, agora é só retirar aqui a primeira placa de MDF. E vocês estão vendo, olha, eu coloco sempre o papel toalha entre as camadas de folhas, ó. Tá vendo? Aqui tem a primeira camada, ó. Olha como ela já ficou bem retinha, bem prensada. Olha, são folhas de louro essa daqui, tá vendo? Olha. Fica ótimo pra gente trabalhar. Cada camada você coloca o papel toalha em cima para absorver a umidade. Olha que linda que fica. Aqui são folhas de roseira. Olha que bonitinho que ficou. Que elas ficaram. Olha. Legal, né, gente? Então agora eu vou tirar aqui todas as folhas, né? Tirar as camadinhas de papel. E já vou mostrar para vocês como nós vamos fazer, né, essa técnica maravilhosa com as nossas folhas prensadas, tá bom, gente? Até já! Bem, gente, agora vamos começar a nossa brincadeira aqui, o lado mais gostoso dessa técnica, que é a decoração, né, das nossas folhas. Essa técnica eu aprendi com uma artista espanhola chamada Elena Nuez. Ela faz trabalhos belíssimos com folhas e eu resolvi trazer aqui para vocês e mostrar um pouco dessa arte que eu simplesmente fiquei apaixonada. E para decorar as folhas, nós poderemos usar vários tipos de materiais. Olha, você pode usar as canetas, né? Tanto faz essas canetinhas aqui comuns, como as canetas Posca. Gente, é lógico, com a Posca, a tinta ela vai ficar mais presente, porque essa tinta é à base de água, ela é bem forte. Essas canetinhas normalmente são tintas à base de álcool e são mais translúcidas, tá? Mas se você não tem,
pode usar dessas aqui também que serve, tá? Vamos usar também tintas, aí pode ser acrílica, PVA, guache, qualquer tinta que você tenha em casa. E vamos fazer lindas decorações nas folhas. E agora, gente, é só relaxar, tá? Você pode tanto pintar a folha como só desenhar. Essa primeira aqui eu vou pintar para vocês terem uma ideia de como é que fica o resultado, olha. Vou pegar aqui um pincelzinho e vou passar, por exemplo, essa tinta aqui metálica, azul metálico. Também fica lindo. Olha, você simplesmente pinta a folha. Tá vendo? Não precisa ser uma camada muito grossa, tá? Pouca tinta. E olha só que linda que já... Opa! Que já ficou aqui a folha, né? Ou você pode também decorar aproveitando esse fundo maravilhoso aqui, né? Da cor natural da folha. Então, enquanto essa daqui seca, eu vou aproveitar e já vou mostrar para vocês como podemos fazer aqui nessa outra, olha. Eu vou pegar, bom, uma cor, vamos ver aqui, azul. E os desenhos, gente, são os mais simples possíveis, tá? Vou fazer aqui alguns círculos na cor azul, olha. Vendo, gente? Desenhos simples, tá? Bem aleatórios mesmo. E aqui, dentro desse círculo, olha, eu vou pintar com a corzinha azul mais clara, olha. Tá? Faz com a caneta mesmo. Ou se você quiser, de repente, pintar aqui com a tinta, também pode. Olha. Olha como já vai ficando bonitinho. Tá vendo, gente, como já vai modificando bem aqui toda a estrutura, né, da folha, do desenho, fica muito bacana. E agora, né, gente, é só continuar fazendo assim mais desenhos, tá vendo? É uma técnica super livre mesmo, tá? Agora eu vou fazer umas bolinhas aqui na parte de fora, ó. Pra dar uma enfeitadinha aqui. Olha só como fica bonitinho. Tá vendo, gente? É mais ou menos por aí, né? A decoração. Agora eu vou até fazer uma utilizando esse tipo de caneta para vocês também observarem bem, né, os efeitos. Vou pegar essa daqui, ó, por exemplo, uma pequenininha. Aí você pode decorar também. Tá, vou fazer aqui um coraçãozinho. Olha só como fica bonito. Olha. Vocês estão vendo? A tinta desse tipo de caneta, ela não é tão forte, né, quanto a Posca, mas fica muito bonitinho também. Tá vendo? A gente já tem mais aqui uma folhinha decorada.
E a mesma coisa nós podemos fazer também com essa aqui que eu já pintei, olha. Tá, eu pintei aqui, aí posso, de repente, até com branco mesmo, acho que fica bonito, ó. Deixa eu ver, fazer uma meia lua aqui e fazer alguns risquinhos. Essa outra que eu já pintei também, olha, você pode, por exemplo, dividir no meio. Fazer alguns traços também, ó. Não precisa ser só traços redondos, não. Pode fazer também retos. O importante, gente, é você soltar a imaginação, né? E fazer aqui os seus desenhos. Fica muito bacana. Bati o dedo, é que essa caneta ela demora um pouquinho para secar. Então tem que tomar cuidado, olha. Tá vendo, gente? Olha, e assim nós vamos fazendo, né? Vários e vários desenhos e compondo aqui a criação das nossas folhas, tá? Então eu vou fazer algumas aqui, vou pintar e já já eu mostro como nós vamos fazer uma linda mandala aplicando em uma tela de pintura, tá bom? Até já! Bem, gente, antes de passarmos para a próxima etapa, eu queria dar uma dica para vocês, tá? Eu sei, gente, que é muito difícil, às vezes, encontrar na região de vocês as canetas Poscas. Elas são também um pouco caras, né? E vocês viram que o resultado com elas fica bem mais nítido, né? Do que quando nós usamos as canetinhas comuns, tá vendo? Fica mais clarinho, mas também é possível fazer. Então, eu queria dar uma dica, o seguinte, esta daqui, por exemplo, olha, tá vendo como ficou bonitinho? E eu não usei a caneta, gente, olha. Aqui eu fiz um círculo laranja com a tinta acrílica, pintei com o pincel, aqui também. E depois eu vim, ó, com esse aplicador, mas pode ser um palitinho também. Molhei na tinta branca, olha só, e fiz as bolinhas aqui ao redor. Então, não precisei usar a caneta, né? Então, usem a imaginação, tá, gente? Todos esses desenhos que eu fiz, alguns eu utilizei a caneta, outros não. Mas você pode fazer com o pincel, com esses aplicadores, o princípio do pontilhismo mesmo, né? Fazer os desenhos utilizando só as tintas, sem a necessidade de canetas, tá bom? Então, não deixem de fazer arte porque você não tem a caneta Posca em casa, ou porque ela é muito cara, ou porque é difícil achar na sua região. Dá também para fazer com as tintas e o resultado vocês estão vendo, né? Fica também maravilhoso, tá bom? Então, gente, chegou o momento de montarmos nossa mandala, né? E para isso eu vou usar essa tela de pintura, é uma tela, olha só, estilo painel, né? Ela tem 20 por 20 centímetros e a cor que eu usei para pintar foi essa daqui, olha só. É uma tinta acrílica na cor cinza profundo, tá? E essa daqui do meio, como vocês estão vendo, redondinha, nada mais é do que uma folha, gente. Olha só, eu recortei a folha aqui nesse formato redondo e pintei e vou usar no meio da nossa mandala, tá bom? E agora é bem fácil, para colar eu vou usar a cola de silicone, mas você pode usar também a cola branca, que ela serve muito bem. Desde que seja uma cola branca forte, pode usar também para colar aqui na tela. E agora eu já dispus mais ou menos como eu quero as minhas folhas e vou colar aqui na tela. E para colar, gente, é um pinguinho só de cola, tá? Não precisa passar em tudo, não, porque a gente quer dar movimento para essas folhas, né? Então, para não ficar aquela coisa chapada, você coloca só um pinguinho de cola, olha, aperta um pouco, né? E se a folha ficar um pouquinho levantado, normal, porque isso é da técnica, tá? Vamos ver aqui. Vou colocar aqui mais para baixo, ó. E assim eu vou dispondo as folhas. Vocês estão vendo, gente, como fica lindo? Essa é uma técnica muito diferente, tá muito na moda e é ótimo para vender, tá? É um artesanato de qualidade, né?
Um trabalho mesmo de artes plásticas, olha. Coloquei as maiores, agora eu vou colocar essas de tamanho médio aqui no meio. Vou colocar essas pequenas aqui também, que eu acho que vai ficar bonitinho. Inclusive, gente, aqui no centro, se você não quiser recortar a folha, você pode colocar também sementes, né? Fica muito bacana também para fazer o centro da mandala com as sementes. Fica muito lindo. E olha só, gente, que maravilhosa, né, que ficou aqui a nossa mandala com folhas. Esse é um artesanato realmente diferenciado e ótimo para você fazer e principalmente para vender. Gostaram, gente? Se vocês gostaram da aula de hoje, eu já vou pedindo. Já me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e não deixa de me dizer nos comentários o que vocês acharam e também, principalmente, né, gente, vocês me ajudam bastante compartilhando os vídeos, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de sempre e o carinho de vocês toda semana aqui comigo e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente, um beijo!